assim iniciar o nosso estudo propriamente dito. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que temos, mais uma vez estarmos aqui, Senhor Deus, nesse retiro, tendo, Senhor Deus, comunhão com os irmãos, Senhor Deus, nos divertindo também, Senhor Deus, nesse feriado, Pai, e também, Senhor Deus, lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, meditando sobre ela. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a palavra que tem sido trazida nesses dias, que ela possa, Senhor Deus, encontrar, Senhor Deus, lugar no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que muitas coisas que pensamos, ó Pai, de forma equivocada, possa ser, ó Pai, corrigida, Senhor, pela palavra, pela instrução da palavra. É o que nós pedimos. Fala por meio do Teu Espírito Santo ao coração da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar da terceira evidência de salvação que se encontra em 1 João, capítulo 4, versos de 7 em diante. Antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de lembrar o texto básico, né, que nós temos usado, que é de 1 João, capítulo 5, 13, que diz assim: essas coisas vos escrevi para que tenhais, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós que credes em o nome do Filho de Deus. Eu vou fazer a leitura de 1 João 4, de 7 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nós temos aqui, diante de nós, a terceira evidência de vida eterna. A primeira nós vimos que é conhecer a Deus, o crer em Deus, né? A segunda, andar na luz como consequência desse conhecimento. E como também consequência desse conhecimento, e a gente vai ver isso toda vez na Epístola de Pedro, que tudo parte do conhecimento que nós temos de Deus por meio da sua revelação, da palavra de Deus. A terceira evidência é o amor. João vai dizer que amar, conforme Deus exige de nós, em sua lei, só é possível quando nós conhecemos a Deus. Olha que 1 João capítulo 4, versos 7 e 8 vai nos dizer: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Percebam que esses versos aqui vão falar do amor que vem de Deus e descreve o crente como aquele que ama a Deus e conhece a Deus por isso. Né? E aí o descrente, ele não ama, por isso ele não conhece a Deus. Tá? Então percebam aqui quando ele diz no verso 7, amados, amemo-nos, ele se exortando os crentes a amarem uns aos outros. E nós vamos ver aqui que o que ele fala aqui não é a afeição que membros da família têm uns pelos outros. A perspectiva de João aqui é que Deus inicia esse amor no nosso coração, derramando esse amor no meio do seu povo e espera que nós, em troca, mostremos o amor mutuamente, o amor entre nós. O grande problema, acho que falar sobre esse tema, é a visão errada que a gente tem de amor. A gente tem uma visão, a visão do amor romântico, né? E por mais que o amor de Deus, o de Deus em nós, possa ter alguma semelhança, é uma pequena semelhança com amor romântico. A gente vai perceber que amar ao próximo, que amar a Deus, é muito mais do que mostrar um sentimento. Porque você vai ser capaz de amar uma pessoa que você não conhece, ou que você nunca viu, por meio do amor de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, de certa forma, eu acho que tudo que parte de nós com relação a Deus é uma resposta nossa àquilo que Deus fez inicialmente em nós. Então, o nosso amor para com o próximo, e até mesmo para com Deus, é uma resposta do amor de Deus para conosco. Abra aí Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. A maior expressão de amor que se manifesta na Bíblia, por meio de uma regra, de um padrão, é a lei de Deus. É a lei de Deus. Aqui nós vamos ter o resumo dessa lei, que não é coisa do Novo Testamento, apesar de eu estar usando um texto do Novo Testamento. O Velho Testamento, isso já era notório entre o povo de Deus e reconhecido entre ele, que o resumo da lei era amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Olha o que diz aqui o texto. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a si mesmo. Como eu falei, o amor na nossa sociedade, ele é completamente distorcido. O amor não é um sentimento. Nós vamos perceber que o amor ele não se limita a essa manifestação de sentimento. O sentimento de amor, e quando a gente fala isso é do amor romântico, é uma faceta de um caráter maior, que é o amor que Deus tem por nós e o amor que nós precisamos demonstrar com relação aos nossos irmãos e a Deus. Nós vamos perceber que amar é uma disposição, é um dever, é uma obrigação, é uma escolha. E por isso, por esse entendimento, por essa definição bíblica de amor, que a lei tem como princípio o amor. E aí a gente vai perceber que o verdadeiro sentimento de amor, porque você pode ter aquele sentimento de amor romântico e aquilo não representar o verdadeiro amor, um amor verdadeiro, a gente vai perceber que o verdadeiro sentimento de amor vai partir ou vai ser originado por meio da obediência. Ou seja, de não fazer o que desagrada a Deus ou de fazer aquilo que Ele nos manda.
Então, a gente vai ver que a lei do amor é aquela lei que gera toda a obediência, e essa obediência nos leva a desfrutar da mais íntima comunhão com Deus. Tá? Então, a lei do amor é aquela que se estabelece, aquela que gera, aquela que produz uma total obediência, e essa obediência ela vai nos levar a desfrutar da mais íntima comunhão com Deus, ou seja, daquilo que é o resultado desse amor. Então, muitas vezes, o amor romântico, eu posso dizer muitas vezes não, o amor romântico é a manifestação do resultado, o verdadeiro amor romântico, né? Aquele sentimento que surge do amor verdadeiro. É resultado desse amor que representa uma obediência ao Senhor. Abra aí João capítulo 14, verso 21. Perceba como a base do amor é a obediência, do amor a Deus e do amor ao próximo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E é interessante quando nós fazemos aquela afirmação de que só quem pode amar verdadeiramente é o crente, aquele que ama a Deus. Tá? Por quê? Porque o descrente não tem esse amor, ele não manifesta esse amor, ele não conhece esse amor, porque ele não tem os mandamentos de Deus no seu coração. Quando a palavra de Deus diz que a promessa de Deus para o seu povo rebelde, e quanto mais era que ele iria colocar o seu espírito, ia derramar do seu espírito na vida do seu povo, ia perdoar os seus pecados, ia colocar e imprimir a lei de Deus. E ao imprimir a lei de Deus nos nossos corações, nós, crentes, nós que amamos ao Senhor, somos pessoas que podem e demonstram e devem demonstrar esse amor de Deus nos nossos corações. Por isso, é uma ordem. Por isso o amor, o verdadeiro amor, representa a obediência à palavra de Deus. Por isso o verdadeiro amor está relacionado aos mandamentos do Senhor, a ser obediente, a ouvir e a guardar esses mandamentos no nosso coração. E a gente vai perceber que o apóstolo João, no verso 7 do capítulo 4, vai atribuir esse amor que Deus exige de nós como uma marca do novo nascimento. Olha o que ele diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, uma ordem, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Percebam aqui, o apóstolo João está atribuindo esse amor de Deus, o amor que Deus exige de nós, como uma marca do Novo Testamento, do novo nascimento. Então aquele que não ama não é estimulado pelo conhecimento que tem de Deus na prática do amor, não conhece a Deus, consequentemente. É interessante nós olharmos essa perspectiva, porque, em primeiro lugar, ele nos ordena amar. E ele nos diz que nós só temos capacidade de amar, como ele nos diz aqui na sua palavra, ele nos manda e nos ordena a fazer isso, quando nós somos nascidos nele. Então uma coisa você percebe aí, em primeiro lugar, eu tenho essa condição, eu tenho essa capacidade de amar o amor que Deus nos ama, ou daquele que Deus exige de nós. Por quê? Porque eu sou nascido dele. Qual é a fonte desse amor? Não estou falando de Cristo, mas a fonte que gera esse amor, num segundo momento, vamos dizer assim, é o sacrifício de Cristo que faz isso tudo em nós. Mas qual é o instrumento que é usado para que isso seja aplicado ao nosso coração? A palavra de Deus. Por isso ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós somos estimulados a amar como Deus ordena na sua palavra, por meio do seu Espírito, através
da sua revelação, através da palavra de Deus, através do conhecimento que nós temos de Deus. E é interessante nós percebermos isso, porque o ser humano ele é assim, ele é estimulado por coisas visuais, por coisas externas, por aquilo que ele ouve, pelos seus sentidos, né? Por exemplo, nós podemos ser estimulados à coragem, a ajudar uma outra pessoa, quando nós vemos um filme. E aí esses coachzinho aí, né? Que, bom, não vou falar nada a respeito disso, mas tudo bem. O que eles fazem? Eles botam filmes que estimulam. Né? Às vezes professores em sala de aula, não adianta muito não, só na primeira semana, né? Aí bota lá aquele filme lá do Sidney Poitier, que é da década de 60, no meu amado professor, que ele chega numa sala de aula, um bando de bandido em sala de aula, né? Tal, aquela coisa toda, cada um do jeito, mão na cadeira, pé no sei lá onde, o cara sentado, a menina lá com o cabelo todo revoltado. Aí ele entra naquela sala e com o tempo ele coloca todo mundo no prumo, né? Com estímulo, como professor, um paizão, aquele que orienta, que puxa quando tem que puxar e tal. Aí você vê um filme desse, você fica estimulado. Nós somos assim. Mas esse estímulo não dura muito tempo, né? Determinados filmes, né? Que a gente até recomenda, filmes que têm um fundo de moral e tal, aquelas coisas nos estimulam, nos dá aquele estímulo, né? Às vezes você vê ali na televisão uma vida familiar e aquela coisa toda, como diz Us, né? Que o pessoal via aí no início e tal, e aquela coisa toda, porque falava da nossa realidade, falava do amor, assim, entre os irmãos, aquela união familiar, apesar, né, de ter aí todo um contexto, né, de pecado e aquela coisa toda, aquelas coisas nos moviam, mas dura pouco tempo. Como uma pregação, né, que estimula, uma pregação que esvaziada da palavra de Deus, mas cheia de estímulos e aquela coisa toda, chamando a pessoa a agir e tal. Mas por que dura pouco? Por que isso não é perene? Porque essas coisas não são acompanhadas pelo poder da palavra de Deus e nem estão fundamentadas nela. Elas estão fundamentadas somente no ser humano, no estímulo, né, que podemos ter a partir daquilo que vemos ou daquilo que ouvimos. E isso é uma característica nossa. Mas aonde está o nosso estímulo? Naquilo que vemos e ouvimos? Na palavra de Deus. É ela que vai estimular permanentemente nos nossos corações uma ação positiva, ou seja, de obediência à palavra de Deus naquilo que Ele nos chama a fazer. E no caso aqui, né, de mostrar o seu amor na vida dos nossos irmãos. Nós somos estimulados por meio do Espírito de Deus ao amor por aquilo que Deus fez por nós. E é isso que nós vamos ver aqui. E também pela obediência à palavra de Deus, que nos manda amar. Veja aqui os versos de 9 a 11. Quando ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o que João está dizendo aqui, pelo menos nesse segundo momento, que nós somos impactados pelo exemplo de Deus em enviar o seu Filho. Isso vai nos estimular a conhecer esse amor de Deus que se manifesta por meio do seu Filho, vai nos estimular a amar a Deus e a amar o próximo.
Porque a evidência, uma evidência de vida eterna, uma evidência de um novo nascimento, é o amor no coração dos homens. E são nesses versos, aí verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O que nós estamos vendo nesses versos? Nós vamos ver, ou estamos vendo nesses versos, que o amor se manifesta em ações reais. E é isso que Deus está mostrando aqui. Deus é amor e mostra o seu amor a partir da exibição que Ele deu desse amor. Então, o que nós estamos vendo aqui no verso 9? Ele nos amou da forma como somos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus nos ama como nós somos. E como é que nós éramos? Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o primeiro aspecto que você vê aí do exemplo do amor de Deus para conosco, e Ele ordena que nós tenhamos esse mesmo amor para com os nossos irmãos e para com Ele, porque a marca, essa terceira evidência de vida eterna é o amor que nós, crentes, devotamos em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar ao nosso próximo, como resposta daquilo que Deus fez por nós. E em obediência também à sua palavra, ao próprio Deus. Então, Ele nos ama como nós somos, né? Deus se dispôs a amar pessoas impuras, presunçosas, perversas e que se tornam pó e cinza. Então, a primeira característica desse amor, Ele nos ama como nós somos. A segunda, Ele nos amou e nos valorizou tanto que deu seu próprio Filho a nós. Ele que é a gloriosa essência do Pai. Então, a segunda característica que Ele mostra aqui do amor de Deus é que Ele nos amou de tal forma que Ele entrega o seu Filho para morrer no nosso lugar. E ainda, falando desse amor de Deus, Ele nos amou, e isso está ligado à primeira, a forma como somos. Ele nos amou primeiro e nas circunstâncias que nós nos encontrávamos. Olha o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Ou seja, Ele nos amou quando nós não tínhamos amor por Ele, se Ele se torna propiciação pelos nossos pecados, e pior, Ele nos amou quando nós o desprezávamos. Nós estávamos num estado de culpa, de miséria, éramos indignos, contaminados e impuros. E nessa condição que nós tínhamos anteriormente, nós queríamos que nossos pecados fossem perdoados. Mas o que Deus faz? Deus envia seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para ser crucificado e para morrer por nós, levando sobre si a culpa e condenação do nosso pecado. Então percebam aí em que circunstâncias Deus manifesta o seu amor por nós. E a gente vê aqui que a manifestação desse amor não é uma coisa só de palavra. Isso vai ser demonstrado. O verdadeiro amor é demonstrado, é manifestado. Então, a primeira coisa, Ele nos ama da forma como somos. Segundo, eu podia fazer aqui uma aplicação para o casamento, né? Ele nos amou, e não só para o casamento, né? Mas qualquer tipo de relação, de pacto, de amizade, né? Ele nos amou e nos valorizou tanto que deu o seu próprio Filho, em nosso favor. E Ele nos amou primeiro nas circunstâncias em que nós nos encontrávamos.
Tá? Então essas três coisas são importantes, eu gostaria que vocês se lembrassem todas as vezes que nós formos falar, né, dessa manifestação do nosso amor para com o nosso próximo. Porque ele vai dizer uma coisa aqui, ó, muito, muito interessante. Eu vou até me adiantar, para não ficar muito no ar. Lá no verso 20, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É muito mais fácil nós dizermos aquela situação do Senhor Jesus. O que é mais fácil? O cara está descendo como se diz? Do eirado lá do telhado. O que é mais fácil? Ele chega para o público dele. O que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leite e anda? Isso porque depois, quando ele descer, quando aquele homem desce, o Senhor diz, estão perdoados os seus pecados. Porque essa era a maior necessidade dele. Mas ele queria mostrar claramente para aquelas pessoas que estavam ali quem ele era. Aí o pessoal, isso é fácil, né? Aí, bom, para provar que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados, vou dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Há uma demonstração aí de quem ele é. Clara. De que ele era ali o Filho, o Filho de Deus, era o próprio Deus. E a mesma coisa que aqui temos o mesmo princípio. O que é mais fácil? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, Senhor, o meu amor por ti. Aí canta, aí aquela coisa toda, né? E pá, levanta a mão, né? No meio pentecostal, né? Ou em casa, né? Aí levanta a mão e faz, aquela coisa toda. Mas na hora de provar isso, nós mostramos completamente o contrário. Porque é muito mais fácil falar do que fazer. Falar é só produzir sons. Fazer é produzir aquilo que está dentro de nós. É muito diferente, né? Então, perceba aqui que João quer despertar em nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, uma atitude de gratidão a Deus, que reflita esse amor na minha vida. E aquilo que eu falei anteriormente, tudo que compete a nós com relação a Deus é uma resposta daquilo que Ele fez. Quando alguém faz alguma coisa boa para um filho nosso, ou para um pai, uma mãe, estamos distantes, eles estão lá, são velhinhos, estão precisando de ajuda e tal, e aquela família vem, ajuda aquele casal, aquele homem, aquela mulher, sei lá. A gratidão no nosso coração para com eles é imensa. É imensa. E você não mede esforços, né, para agradar ou, pelo menos, né, compensar, mostrar que você está grato por aquilo que ele fez, né, em seu favor, algo que você não poderia fazer. A nossa relação com Deus é assim, é uma relação de resposta daquilo que ele fez conosco. Aí esse sentimento de gratidão, quando nós entendemos o que isso significa, é tão grande que nós não medimos esforços para mostrar a Deus a nossa gratidão e o nosso amor para com Ele. E é isso que João está querendo despertar aqui em nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, uma atitude de gratidão a Deus que reflita esse amor na nossa vida. Lá no verso 8 ele vai dizer assim, João diz que Deus é amor, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e Deus prova, Ele prova o seu amor para conosco. Agora, nós que amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele espera de nós que também demonstremos esse amor de Deus em nós, amando os nossos irmãos. Porque o amor que nós temos pelos nossos irmãos parte inicialmente do amor a Deus. Não é à toa que as tábuas da lei, a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós não amamos a Deus, nós não podemos amar ao próximo. Se nós amamos a Deus, nós temos capacidade de amar ao próximo. E eu só posso amar a Deus e, consequentemente, amar ao próximo
se eu for nascido de novo. Ou seja, se eu for nascido de Deus. Abra 1 João, capítulo 4, nós temos aí, nos versos 19 a 21. Veja aí. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Abra aí 1 João capítulo 2, versos de 9 a 11. Eu quero falar um pouquinho também desse texto. Porque o que acontece aqui na na Epístola de João? Há aquele aspecto cíclico. Ele vem falando, né, de várias coisas. Vamos no nosso contexto aqui, dessas evidências, mas ele repete isso. Então ele falou lá no capítulo 2, ele vai falar aqui, ele vai falar no capítulo 3. Então ele vai repetindo, é uma linha cíclica em torno dessas evidências, né? Então veja aí, 1 João capítulo 2, de 9 a 11, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Perceba aqui o que ele diz, aqui no verso. Aquele que diz estar na luz. A prova do amor de Deus em nós não é o que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos. Ou seja, a nossa fala, ela tem que estar harmonizada com a maneira como nós vivemos. Andar na luz. 1 João capítulo 3, verso 18. Olha o que a Escritura diz. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E por que Pedro fala isso aqui? A gente precisa remeter lá sempre ao ponto de partida da epístola. Falsos mestres, estavam apresentando aí um espírito contencioso, um espírito de superioridade, um espírito de orgulho, né? E eles estavam dizendo que conheciam a Deus, né? Diziam ter uma revelação autêntica, divina, né? Só deles. Mas essa revelação que eles dizem ter não era permeada pelo amor ou pelo amor de Deus. A palavra era uma, mas a realidade era outra. Eles diziam estar na luz, e aí dizer estar na luz dá a ideia de permanência, mas no presente eles mostram o contrário, porque estão odiando seus irmãos. E odiar um irmão é estar em trevas, ou seja, andar em trevas, permanecer em trevas. Olha o que 1 João capítulo 1, verso 6 vai dizer. E o que vale para o amor, vale para o ódio. Porque você vai ter aqui exemplos na epístola de João, como de Caim. Porque muitas vezes, eu fico pensando assim, quando eu estava preparando esse estudo, falei, cara, um crente jamais vai poder odiar alguém. Jamais. Você pode até não gostar, isso é pecado também. Mas odiar, ter ódio, aquele sentimento raivoso, aquele sentimento de cólera, de ira contra alguém permanente, um crente jamais vai poder ter esse sentimento permanente nele. Mas muitas vezes esse ódio se manifesta pelo desprezo. Você não tem aquele ódio de morte, mas você despreza. E esse desprezo, na realidade, representa também um ódio de morte. Porque aquela pessoa se torna indiferente para você. E o contrário do amor é o ódio. Não tem jeito. Não tem um meio termo. Ou você ama, ou você não ama. Por isso que às vezes é difícil nós entendermos, porque o amor não é um sentimento.
Ele vai se manifestar, às vezes, por meio de um sentimento. Mas ele não é um sentimento. Por quê? Porque somos capazes de amar uma pessoa que nós não conhecemos. Uma pessoa que nós não temos intimidade. Nós somos capazes de amar essa pessoa. Nós vamos ver isso mais no final. Guardem isso aí, porque isso vai estar diretamente atrelado à lei de Deus. Olha que 1 João 1,6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se eu digo que amo a Deus e eu demonstro o contrário na vida dos meus irmãos, eu estou andando em trevas. E se eu estou andando em trevas, eu não estou em comunhão com Deus. O que isso significa? Significa que muitas vezes o meu discurso não vai representar a minha realidade de vida. Eu vou dizer que amo a Deus, mas eu não obedeço a sua palavra. Eu vou dizer que amo o próximo, mas com as minhas obras eu vou mostrar o contrário. A Escritura vai dizer que aquele que ama, e lá em... Deixa eu ver aqui. Eu perdi a referência. Mas aqui na primeira epístola de João, vai dizer que aquele que ama permanece na luz. Porque ele está na luz. E aí eu posso perguntar assim: quando demonstramos amor aos nossos irmãos? Eu poderia dar, e percebam como essa demonstração não tem muito a ver com o que você está sentindo. E aí eu remeto ao amor romântico, né? Porque o amor romântico é aquele amor que você sente, né? A menina, o rapaz entra ali, isso no início, né? Porque depois você se acostuma. Não que você deixe de amar aquela pessoa. E aí você começa o coração batendo. Aí ele chegou, aí o cara fica todo sem graça. E elas não sabem nem onde botar a mão. E ela chegou e tal. Você vai perceber, o que eu vou dizer aqui, que essas coisas elas não estão presentes nesse amor que se manifesta aqui por meio da palavra de Deus. E qual seria essa demonstração, ou algumas demonstrações iniciais de amor? Quando abrimos mão do que seria justo aos nossos olhos em função de outra pessoa. E você não precisa nem conhecer a pessoa. Quando você abre mão do seu conforto por causa de alguém, por causa de uma outra pessoa, e necessariamente você não precisa nem conhecer essa pessoa. Uma questão de justiça, às vezes, né? Quando nós pensamos na outra pessoa, antes de qualquer ato nosso que possa ofender, entristecer ou prejudicar. E esse tipo de coisa você pode fazer uma pessoa que está próxima, como pode fazer por alguém que você desconhece. Evitar de tomar uma atitude, de falar alguma coisa, de tomar uma ação que possa ofender, entristecer ou prejudicar. Eu vou dar alguns exemplos mais específicos para entendermos esse mandamento, ou seja, o que esse mandamento quer dizer: amar ao próximo como a si mesmo. Abra aí 1 João capítulo 4, verso 20, o verso 20 desse texto. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele vai dizer que o amor ao próximo é evidência de amor a Deus. E isso demonstra que nós andamos na luz e que conhecemos a Deus. E vai bater direto no resumo da segunda tábua da lei, que é amar ao próximo como a si mesmo. Né? E uma vez eu estava lendo um autor, achei interessante, porque ele disse assim, que até mesmo nesse mandamento você vê, né, o egoísmo no nosso coração. Porque
A tendência do homem natural é amar a si mesmo, mais do que aos outros. Porque o amor próprio, não esse amor pecaminoso, o amor próprio é o que Deus colocou em nós, no nosso coração. Só que esse amor próprio, ele não pode superar ou estar acima do meu próximo. Ele tem que estar em pé de igualdade. Eu vou amá-lo como amo a mim mesmo. Aquela máxima que diz, não faça nada a alguém que não queira que façam a você. Tem fundamento nesse mandamento. Porque se eu não gosto de determinada coisa, eu não vou fazer com outra pessoa. E assim, de uma certa forma, você está mostrando que ama ao próximo como a si mesmo. Mas vamos ver isso na Escritura. Vamos ver o que significa esse amor, que representa, na realidade, uma obediência à palavra de Deus e não um sentimento. O sentimento vem depois, muitas vezes, dessa obediência. E pode até não vir. Porque você vai conhecer uma pessoa, a pessoa vai passar, como, por exemplo, o bom samaritano. Ele não conhecia aquele homem. Era um homem que estava ali na estrada. Mas ele demonstrou amor por ele, sem conhecê-lo. Porque a nossa perspectiva de amor é você olhar para a pessoa e você gostou da pessoa, gostou da fisionomia, gostou do rosto, achou a pessoa legal, aí você ama aquela pessoa. Se aquela pessoa parecer uma pessoa antipática, você rejeita. Esse é o amor do mundo. Esse é o amor pecaminoso, esse é o amor mundano, que vai pela aparência. O amor de Deus não vai pela aparência, ele vai pela natureza. Ou seja, amamos a Deus e agora amamos aquele que é próximo. Aquela pessoa que é igual a mim, que é um ser humano como eu, que tem necessidades como eu tenho, que é pecador como eu sou. Então aquele homem estava passando ali, naquele lugar, ele olha uma pessoa que foi saqueada, que foi roubada, ele não sabia, para ele era um mendigo. Ele para lá, eu vou te ajudar? Mas ele não conhecia ele não tinha nenhuma afinidade com ele, pelo contrário, ele olha ali, qual é o olhar que nós temos com uma pessoa suja, imunda, um mendigo, alguém na rua que anda mal vestido, você não olha assim meio de lado e tal, é a nossa atitude, é a atitude natural. E eu não estou dizendo que tenha pecado nisso não, e a pessoa às vezes está fedida, uma pessoa que está mal vestida, uma pessoa que está com uma aparência ruim, grotesca, Ele olha aquele homem e ele ajuda, sem conhecer. Ali ele demonstrou o amor a Deus. E é interessante que as outras pessoas que passam são religiosos. São homens que deveriam demonstrar isso. É um levita, um sacerdote, se eu não me engano, e um samaritano. O samaritano, ele era excluído do povo de Deus. Eles não eram considerados. Mesmo porque eles não aceitavam toda a revelação. Eles só criam nos livros de Moisés, dos Pentateuco, mais nada. Eles eram inimigos dos judeus. E eles tinham uma prática de vida errada da sua religião. Você perceber a história aí do povo de Israel, Judá e Israel, você vai entender os samaritanos. Eles eram meio judeus. E tinham uma questão, um monte de coisas relacionadas a eles que lançavam distante, aos olhos dos homens, a graça de Deus. Tanto que os judeus achavam que a graça de Deus não iria alcançá-los, não poderia alcançá-los. Aí você vê o discurso do Senhor Jesus, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Então esse homem, ele demonstrou amor, mas ele não conhecia. E o que fez se apiedar ele daquela pessoa? O amor de Deus no coração dele. E eu gostaria aqui de mostrar para os irmãos, prestem bem atenção, o que significa, vai ser um pouquinho extenso, mas prestem atenção, o que significa amar ao próximo.
que não é um sentimento, mas é uma obediência. E nós vimos que essa obediência depende da relação que nós temos com Deus. Depende de quem nós somos. Né? Depende se somos nascidos ou não de Deus. Vou começar com o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento da 2ª tábua. Honrar pai e mãe. E aí nós vamos ver os inferiores demonstrando amor aos superiores. A gente sabe que o 5º mandamento, ele não é só um mandamento relacionado aos pais e aos filhos, mas é o início, ou vamos dizer assim, o padrão, né, para todo relacionamento na sociedade onde existe uma autoridade e alguém que é inferior a essa autoridade. Então, os patrões, a palavra patrão vem de pai, viu? Patrão vem de pai. Por isso que você chama patroa. Patroa, essa é minha patroa. Por que é patroa? Porque é a esposa do patrão, é a mãe. Então, a palavra patrão vem de pai. Então, em todas as relações na sociedade, você vê essa mesma relação entre pais e filhos. Essa relação de autoridade. Então, como é que eu demonstro amor, né? Ou seja, os inferiores, melhor dizendo, demonstram amor aos superiores. O devido respeito às autoridades, pai e mãe, em palavras e procedimentos. E não só pai e mãe, professores, polícia, o que mais? Chefe, e aí? Pronta obediência aos seus conselhos. Devida submissão às suas correções. Quando eu faço isso, eu estou demonstrando amor pelo meu chefe, pelo meu patrão, que muitas vezes é um cara chato, é um cara sem graça, é um cara que está com a cara todo dia amarrada, né? E tá lá ranzinza, mas eu demonstro amor por ele, respeitando em palavras e procedimentos, obedecendo prontamente e me submetendo às suas correções. Mas como também eu demonstro amor? Não sendo negligente nos deveres que me são exigidos. E é interessante porque nessa relação você tem aí a questão da esposa com relação ao marido. A relação matrimonial é uma relação tanto de inferiores ou superiores, no sentido de função, quanto de iguais. E olha o que ele diz assim, quando não somos negligentes dos deveres exigidos. A palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Você sabia disso? Sabe o que significa a submissão bíblica? A submissão bíblica significa que a mulher, ela obedece ao seu marido em tudo que está relacionado à sua função como esposa, mulher e mãe. Significa dizer que eu não posso exigir da minha esposa aquilo que está fora do âmbito das suas obrigações e da sua responsabilidade como esposa. Significa dizer, eu não estou querendo causar uma revolução aqui feminina, não. Que quando o marido exige alguma coisa da sua esposa que a desonre, que a desrespeite, e que vá contra a palavra de Deus, ela não pode obedecê-lo. Ela não pode obedecer. Porque isso não é submissão. A autoridade do marido sobre a esposa não é absoluta. De ninguém, né? Não é absoluta. Mas isso ninguém fala, né? Ninguém diz. É como se eu, por exemplo, vamos comparar. Você tem aí um cara que toca, vamos dizer assim, um teclado, né? E aí faça essa comparação do marido com a esposa. E aí você chega para ele e fala assim, ele participa de uma banda, aí você diz assim, agora você vai tocar violão. Ele não sabe tocar violão. Ele vai dizer, cara, eu não vou tocar.
Mas você está me desrespeitando, eu sou o maestro dessa orquestra. Você tem que me obedecer. Mas eu não sei tocar. Isso não é minha responsabilidade. Não, você vai, se você não tocar, você vai embora. Falei, é a mesma coisa. Tá? Um homem não pode exigir da sua esposa aquilo que não é bíblico, aquilo que não está relacionado à sua função. A submissão é, em primeiro lugar, ao Senhor. A autoridade do homem sobre a sua esposa, ela não é absoluta. Ela é delegada. Eu não posso exigir da minha mulher, ou de ninguém, patrão, empregado, em todas as outras relações, aquilo que não é da sua responsabilidade ou da sua competência. Porque aí estaria pecando contra esse inferior. Superiores demonstrando amor aos inferiores. Quando oramos por eles e os abençoamos, instruímos, aconselhamos e admoestamos, animamos e recompensamos os que fazem o bem e reprovamos os que fazem o mal, protegendo e provendo tudo que é necessário para a alma e o corpo. Não buscamos desordenadamente a nossa própria glória, repouso, proveito e prazer. Não exigimos coisas ilícitas ou fora do alcance de suas possibilidades. Não corrigimos indevidamente. Não os expondo descuidadamente ao dano, à tentação ou ao perigo. Agora perceba que você, na relação, por exemplo, uma relação, por exemplo, religiosa, o pastor com a sua igreja, ou do marido com a esposa, ou do pai com o filho, né? A gente entende isso muito bem. Mas nas outras relações também. Quando você tem um empregado ou tem alguém que trabalha para você, e você não exige que ele faça coisas ilícitas. Você vai adulterar aqui o balanço patrimonial da nossa empresa. Faz aí. E você o força a fazer isso. Quando você faz isso, você não está demonstrando amor por ele. Percebam como a nossa concepção de amor, ela está distorcida completamente. Por essa perspectiva de um amor romântico, que é uma faceta, quando está fundamentado pelo amor bíblico, porque muitas vezes você não vai ter vontade de amar sua esposa, nem você vai ter vontade de amar o seu marido, mas você vai precisar amá-lo. E como é que você ama seu marido? Em uma situação como essa? Não respondendo à grossura dele, sendo amável quando ele não é, fazendo aquilo que é justo, o que é certo, não revidando na mesma moeda. Você vai estar mostrando amor por ele. Sentimento ali, zero. Zero. Porque quem diz que tem algum sentimento por uma pessoa que você pode amar loucamente, mas que é grosseira naquele momento de discussão, ou naquele momento, sei lá, e você diz, meu coração está pulsando por meu marido ou para minha esposa agora, porque ela me distratou, mas meu amor, eu estou pulsando, estou apaixonado. Ninguém sente isso. Ninguém, nesse momento. A gente sente indignação, revolta, tristeza. Mas o que a gente é chamado a fazer? A amar. E aí, como é amar? Responder. Como Deus quer que nós respondamos. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. É dar um passo atrás, às vezes. É perceber que, se eu continuar aqui, os ânimos vão se exaltar. Então, eu vou dar um passo para trás, deixa para lá. No momento certo, no momento que as coisas estão calmas, aí você vai. E vai expor, a sua opinião, vai falar aquilo que você acha que está errado. É manifestar amor isso. Que mais aqui? Iguais mostrando amor, Não depreciamos os merecimentos de outros,
Não sentimos tristeza pela promoção e prosperidade dos nossos irmãos. Pronto. Então, eu conheço muita gente que é assim. O cara lá tá bem, né? E comprou um carro novo, tá? Aí a pessoa fica triste. Triste. Por quê? Ele está bem. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram com os nossos irmãos. Né? Poxa, eu não estou bem, mas ele está. Eu vou ficar feliz por isso. Isso não é demonstração de amor, o contrário disso. Pelo contrário, é uma demonstração de ódio. Ou de falta de amor, que é a mesma coisa. Por que eu vou me entristecer pela prosperidade do fulano? Mas eu não consegui. Olha a questão do contentamento aí, né? O estudo sobre contentamento. O apóstolo Paulo dizendo, eu sei estar feliz em toda e qualquer situação, tanto numa situação de abundância como de escassez. Não interessa o que os outros estão passando. Eu me entristecer por isso, quando eu me alegro, quando eu estou na mais pura dificuldade, eu estou vendo um irmão ali que está crescendo, um parente, um irmão mesmo de sangue, né? Eu falei, poxa, que legal, que bom. E a gente que vive nesse mundo do ministério, né? E a gente passa por muita dificuldade. E muitas vezes eu recebi muita ajuda, não só financeira, né? De cash, em dinheiro mesmo, como outras coisas, né? A gente ir passar férias na casa de praia de alguém e tal, e aquela coisa toda, a pessoa oferecer para você. Né? E assim, a minha oração, quando falei, Senhor, multiplica, triplica. Né? Eu sei que eu não vou ter isso. Mas ele tem, Senhor, e pela atitude dele, que o Senhor dobre, multiplique, triplique, que ele fique cada dia mais próspero financeiramente, porque ele demonstra, né, na sua atitude o amor de Deus, a graça de Deus, né, por meio daquilo que ele tem. Eu fico feliz. Uma outra demonstração de amor com relação aos iguais, não ter inveja dos dons de outros irmãos. Isso é demonstração de amor. Eu vejo uma pessoa ali, uma coisa que eu estava conversando com o Marcos, tocar instrumento. Até onde eu sei, eu não tenho nenhuma tendência a isso. Acho muito legal uma pessoa que pega e toca vários instrumentos, toca instrumento de ouvido e aquela coisa toda. Poxa, eu acho muito legal isso. Ou alguém que assume esse lugar aqui e prega. Assim, você vê que a pessoa está muito além de você. Né? Muito além. E você se alegra porque aquela pessoa está ali na igreja, está ensinando a sua igreja, e porque tem pessoas da sua igreja que vão lá perguntar para ele, determinadas coisas que não perguntaram para você. É você não ter inveja dos dons das pessoas. Isso é amar aquela pessoa que é igual a você, mas que está muito à frente. Vamos aí à demonstração do amor no 6º mandamento. Demonstramos amor pelo próximo quando? Guardamos bons pensamentos das pessoas. Você pode nem conhecer essa pessoa, mas no momento que você guarda bons pensamentos a respeito dela, você está mostrando que ama. Quando somos corteses, brandos e bondosos para com os outros, nós estamos demonstrando amor por essa pessoa. Quando chega, por exemplo, uma mulher grávida, no ônibus ou num lugar, que você está em pé, está sentado, e aí você dá um lugar para ela. Você não conhece aquela pessoa. Você nunca viu. Mas você está amando aquela pessoa. No momento em que você faz isso. Quando somos longânimos, ou seja, pacientes, e pronto para nos reconciliar
Quando suportamos pacientemente as injúrias, injustiças e ofensas. Quando socorremos o aflito e protegemos o inocente. Nós estamos mostrando amor. E o que eu quero mostrar aqui é que esse sentimento de empatia, esse conhecimento, essa proximidade, essa, vamos dizer assim, harmonia que geralmente existe quando nós demonstramos fazemos isso, esse tipo de coisa pode não existir. Pode não existir essa harmonia. Eu nem conheço aquela pessoa. Mas no momento que eu ajo assim para com ela, eu estou mostrando que eu amo aquela pessoa. Não tendo desejo de vingança. Não sendo contencioso. O que é contencioso? É uma pessoa que briga por qualquer coisa. Qualquer coisinha é motivo de briga. Qualquer coisinha é motivo de contenção. E quando nós não somos assim, nós estamos mostrando amor pelo próximo. Eu posso nem conhecer a pessoa. Não usando palavras provocadoras. Tudo que possa destruir a vida de alguém, seja moral ou fisicamente. Então, quando nós agimos assim, você não precisa estar apaixonado pela pessoa, seja mulher, seja um amigo, seja um pai, seja um irmão, seja lá quem for, para agir com amor. O 7º mandamento. Eu não vou falar todos não, tá? Porque eu não quero cansar. Mas eu acho que os irmãos já entenderam, o que a Escritura está falando com relação a isso. O 7º amor. Demonstramos amor pelo próximo quando somos modestos em nosso vestuário. E você, para ser modesto no seu vestuário, você não precisa nem conhecer a pessoa. Quando somos castos no nosso corpo, mente e afeições, palavras e comportamentos, porque essas coisas sempre envolvem outras pessoas. Quando vigiamos nossos olhos e todos os nossos sentidos, quando evitamos situações de impureza e resistimos à tentação, nós estamos amando aquela pessoa que está nos tentando. Que está tentando nos seduzir. De forma, assim, propositada ou não. Não adulterando, não se envolvendo em relações ilícitas. Porque ao se envolver em relações ilícitas, você não se envolve em relações ilícitas sozinhos, você sempre envolve uma outra pessoa. E por mais que aquela pessoa seja pecadora, não conheça Deus, você está contribuindo para que ela dê mais um passinho para o inferno. Você que está empurrando ela, e está indo também, né? Mas é você que está empurrando ela, essa pessoa. Quando a nossa linguagem não é corrupta e torpe, o respeito. Eu trabalho num ambiente, eu trabalho num lugar, uma escola, né? E às vezes, cara, tô ali na sala dos professores, às vezes não tem nem como fugir. Mas tem um ou outro indivíduo que só fala palavrão, só fala besteira. Homens que ficam falando coisas assim, sabe? Inapropriada para determinadas mulheres lá, brincando. E eu fico assim, cara, falta de respeito. Às vezes tem algumas mulheres lá que não gostam, mas não falam nada. Outras que não levam muito lá, entram na brincadeira e tal. Mas falta de respeito. Falta de respeito. É falta de amor. Na demora indevida do casamento. É uma demonstração de falta de amor ao próximo. Namoros prolongados. Não se divorciando. Não cometendo ato de impureza. Por quê? Porque sempre quando nós fazemos isso, outras pessoas estão envolvidas. E por mais que eu não esteja aqui levantando todas as possibilidades de uma demonstração do amor, você está envolvendo uma pessoa num pecado que você, como aquele que anda na luz, não poderia envolver.
Você tinha que ser um instrumento para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, sei lá o quê, aquele adolescente, olhasse para você e visse a luz de Cristo. E aí eu vou pular aqui um bem interessante, que é o... Eu vou pular. Hoje eu quero acabar mais cedo. Lá pro... não dirás falso testemunho. Então nós demonstramos amor pelo nosso próximo com relação ao nono mandamento, não dirás falso testemunho, como quando promovemos e conservamos a verdade entre os homens. E a boa reputação do nosso próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for. A gente sempre tem que dar a possibilidade da dúvida, quando nós não sabemos dos fatos. Quando nós não sabemos dos fatos. Quando sabemos do fato, você fica calado, ou se depender de você para estar envolvido naquela situação, você tem que dar como é que se diz? Você tem que dar uma versão justa daquilo que é. Eu não tinha pensado nisso, mas eu estava lendo umas coisas hoje de manhã, e aí eu gostaria de até citar, Coitado, aquele nosso presidente. Eu tenho pena dele. Muita pena. Porque quebram direto esse mandamento contra ele. Se o cara se manifesta sobre alguma coisa, o pessoal fala. Se ele não se manifesta, aí o pessoal fala também. Aí eu estava lá num grupo de WhatsApp, aí uma pessoa dizendo assim, que é o discursinho da esquerda. Ele não fala nada, sobre a guerra da Ucrânia, que não sei o quê, bababá, ele tinha que falar. Aí você olha, todos os esquerdinhas, falam, todos os todes falam. É lógico que guerra, como diz aí Tiago, é fruto de inveja, fruto de pecado. A gente sabe disso. A gente sabe o que tá por trás, muitas vezes. Muitas vezes não é a defesa da sua nação. A Ucrânia está se defendendo, mas é o ataque a ela. Por quê? Porque a União Soviética tem outras, vamos dizer assim, outros propósitos. Um deles é que aquela região ali é uma região muito importante, que dá acesso ao Ocidente. Então, peraí, eu vou guardar as minhas fronteiras. Por que eu vou guardar? Ele está com alguma intenção ruim. Eu estou falando assim. Aí, ele não se manifesta. Porque ele não se manifesta. Porque ele é isso, porque é o outro. E aí, vira e mexe, você vê alguma coisa que as pessoas colocam de fora, a manifestação dele, aonde é apropriado, aonde deve ser, aonde uma pessoa da categoria e do patamar dele deve se manifestar. E ele se manifestou. Por quê? Porque na minha concepção, na minha opinião, ele não está querendo fazer politicagem, não. Ele não quer aparecer de bonzinho, não. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma nação, ele está preocupado em construir uma nação, de desenvolver uma nação, governar uma nação. E esses outros, eles querem fazer propaganda, eles querem aparecer. Aí, entra aqui. Eu não conheço o presidente da República, não conheço os seus ministros, mas eu amo todos eles no momento em que eu guardo a boa reputação deles. Quando eu não fico tirando conclusões apressadas. Mesmo porque de coisas que você não entende, de coisas que a gente não entende. Aí a gente fica dizendo ali, Jornalistas é isso. Jornalista não entende nada, nem da profissão deles, mas eles entendem de tudo. Falam de tudo. E falam besteira. Quando falamos a verdade, somente a verdade em questões de julgamento e justiça, você é chamado para falar de algo que aconteceu. Aconteceu uma coisa na rua, lá uma batida e tal. Você não conhece quem bateu. Você viu que o cara lá, vamos dizer que foi o Vanderlei e o Marcos, bateram com o carro. Você não viu, você não conhece nenhum dos dois. Entendeu? Nenhum dos dois você conhece.
e tal, mas você viu que o Vanderlei bateu no Marcos. E aí você vai dizer, não, o erro foi dele. O erro foi dele. A omissão disso é não demonstrar amor, tanto a ele, que precisa ser corrigido, tanto ao outro, que precisa da justiça. E eu não conheço nenhum dos dois. Mas por que eu faço isso? Por que eu faço isso por pessoas que eu não conheço? Porque eu amo a Deus. Porque o meu amor, o amor que eu tenho pelo meu próximo, ele vai passar pelo amor que eu tenho por Deus. E aí, pulando aí, né? Não aceitando informações que prejudiquem a verdade e a boa reputação do próximo, principalmente em julgamento público, não testemunhando falsamente contra alguém, aparecendo e pleiteando uma causa má, não chamando aquilo que é mal de bom e o que é bom de mal, não suprimindo a verdade e silenciando indevidamente em causa justa, não se mantendo tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte, falando a verdade inoportunamente. Eu gosto desses crentes assim. Eu sou a pessoa que digo a verdade. Sou transparente. Isso é uma demonstração de ódio, desprezo pelo irmão, pelo próximo. As pessoas precisam escutar determinadas verdades, mas existe hora e local. Existe hora e local para isso. E também tem a conveniência. Né? Bom, vamos lá. Mentindo, depreciando, escarnecendo, interpretando de maneira má as intenções e palavras de outros. Olha, isso é um grande problema. Isso é um grande problema que nós precisamos aprender. A gente interpreta tudo. Tudo. E a gente interpreta tudo errado. Mas você disse isso. Por isso que a conversa é tão importante, né? Principalmente no casamento, né? Aí a Simone chega para mim, mas eu não disse isso. Mas as minhas palavras demonstram, não era isso que eu queria dizer. Você entendeu errado, me perdoa. Eu não soube me expressar. No caso dela, não foi uma má interpretação. Foi uma má interpretação partindo de um erro meu. Mas são pessoas que... Você viu ali o Jonatas? Vi. Você viu que ele foi ali, abriu a geladeira e pegou lá um negocinho para comer? Vi. Sabe por que ele fez aquilo? Porque ele quer mostrar aquilo que ele comprou lá. Olha lá como é caro aquele negócio lá. Ó. Que homem orgulhoso. Rapaz, eu não gosto desse cara. Tá sempre querendo se mostrar. Entendeu? É assim. Isso é uma má interpretação. Não, o cara foi pegar lá o negócio na geladeira simplesmente. E era o mais barato, estava em promoção. Compra um, leva 4. Que nem um pastor. Opa, peraí, fui lá na minha casa no Natal, foi uma beleza. Tinha vinho a dar com pau lá, e vinho de primeira geração. Chegava promoção no supermercado. O vinho que era 70 estava 20. Opa! Interpretar mal as ações da pessoa. Isso não é... Viu, João? Ficar rindo não dos meus vinhos, que já acabaram. Que é amar ao próximo. Abra aí, 1 João, verso 4:11. 1 João 4:11, não, 4:21. Não, desculpa. É 1 João 2:11. O bom exemplo do vinho seria... Eita, só, cara, Aurélio, ó. Brincadeira, o cara gosta de aparecer. Olha os vinhos que ele comprou aí, caríssimo, tal. Gosta de se mostrar. Aí não sabe que foi numa promoção lá.
compra um, leva 6. A gente chamar os ovelhas para beber junto é uma demonstração de amor. Também. Vou chamar, viu? Vou chamar. Olha o que diz. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu quero terminar dizendo o seguinte, queridos, que aqueles que não agem segundo as regras do amor, está andando em densas trevas. E é por isso que João está afirmando que essa pessoa está nas trevas e anda nas trevas, não sabendo para onde vai, ela está cega. E a ideia aqui é de alguém que está completamente perdido. Não é à toa que nós iniciamos falando que amar na Escritura é caracterizado pela obediência. Quando amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos e, consequentemente, nós amamos ao próximo. Porque o verdadeiro amor é a obediência à lei santa de Deus. E é dessa forma, lembra lá a fórmula do apóstolo Paulo? Enchendo-vos com o Espírito, falando, cantando, andando, cantando, sujeitando-vos uns aos outros. Como é que nós desenvolvemos isso? Como é que nós aperfeiçoamos esse amor de Deus? Como é que nós nos enchemos do Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do amor? Exercitando a palavra de Deus nas nossas vidas. Conhecendo primeiro essa palavra. E a partir do conhecimento, vivendo por meio dela. E eu gostaria de terminar com Romanos capítulo 13, verso 10. Simone, marca na agenda aí a visita do irmão lá em casa. Que eu vou comprar aquele vinhozinho de R$5 para ele tomar. Pego lá. Mas aí eu tomo sozinho. Não, isso aí eu não tomo. Não, isso aí eu compro pra fazer a carne. A carne que é boa. Aqui esse vinho. Romanos capítulo 13, verso 10. As definições de amor na Bíblia são tão simples e tão profundas. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E queremos pedir, Senhor Deus, que possamos olhar, ó Senhor Deus, a nossa vida e a nossa situação em Cristo Jesus, dessa forma, da forma como nós vimos aqui, evidenciado em nós, ó Pai. Essas verdades, ó Senhor Deus, que estão aqui apresentadas na Epístola de João. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não sejamos, ó Senhor Deus, influenciados pelo mundo. Porque o mundo vai dizer que nós precisamos sentir para fazer. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos fazer para sentir. É o completamente oposto. Por quê? Porque jamais sentiremos vontade pela nossa própria carne de fazer aquilo que vai contra a carne. Se nós não estivermos no Espírito de Deus, ó Pai, fundamentados na sua palavra, a disposição para fazer aquilo que é certo, e aqui no caso, para amar o nosso irmão, virá da obediência à palavra de Deus. No meu entendimento, que eu não preciso sentir nada para poder obedecer. Pelo contrário, o meu sentimento vai estar completamente dissociado no sentido que nós usamos desse mundo, dissociado da minha obediência, porque eu não preciso sentir vontade para fazer alguma coisa, ou vontade para obedecer, para ter que obedecer. Eu tenho que ter o entendimento que é um dever da minha parte fazer aquilo que a palavra de Deus diz.
E os resultados disso, Senhor Deus, é o transbordar do amor de Deus em nossos corações. Fica conosco, Senhor Deus, nesse dia, possamos aproveitar, ó Pai, esse dia, debaixo desse amor e dessa graça, Pai, que temos, ó Pai, não só vivenciado, mas que somos alvos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.